Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Pablo Escobar Podcast. E o meu convidado de hoje é o professor Pérez, este grande homem que está do meu lado. Como o senhor está? Tudo bem, Paulo, tudo jóia. O que o senhor pode falar que poderia remeter a quem é sua pessoa para quem não lhe conhece? Se perguntasse assim, quem é Pérez? O que você diria? Pérez é um professor de história. Tem um personagem chamado Pérez, né? Meu nome é Ricardo Pérez Pérez. E eu fui rebatizado como Pérez quando eu entrei na graduação. Um professor de História Medieval falou assim, Pérez Pérez. E História Medieval a gente estava estudando investidura, coisas assim. Ele fez toda uma teatralização, me batizando como Pérez. E de lá para cá, já fazem 25 anos, eu entrei nesse personagem de historiador, de professor, e todo mundo me chama de Pérez, e eu construí a vida profissional como Pérez. O Ricardo é a persona mais íntima, vamos dizer assim, e o Pérez é o professor, é a pessoa pública. E se fosse perguntar quem é o Ricardo, o que você responderia? O Ricardo é mais difícil essa pergunta. O Ricardo é filho da dona Edna, do seu Mário, nascido em Tapejara, no Paraná, tem 43 anos, irmão da Alessandra, esposo da Marcela, apesar que a Marcela casou com o Pérez também. Quando ela conheceu já como Pérez. E o Ricardo é isso, a pessoa mais ligada assim à família, assim. Muito bem. Agora falando mais uma vez da figura, né? O professor Pérez. O que trouxe, assim, dentro do contexto da sua vida, o que fez você ir para o lado acadêmico? Por que não, por exemplo, ir, sei lá, para o direito ou para alguma outra área das artes? O que fez você ir para esse lado aí? Eu sempre gostei muito de humanas. Desde de moleque na escola, assim, era a disciplina que eu ia bem, era história, né? E geografia, e depois eu fiz magistério e decidi muito cedo que eu ia ser professor. Filho de 2 professores, sobrinho de 7 professores, neto de professor, então é uma família de professores. Então foi um caminho meio natural, assim, o magistério. E depois, quando eu entrei na licenciatura, eu tive o acesso a pensar a pesquisa também. Então, a pesquisa ela se tornou uma possibilidade na época da graduação, mas com uma admiração. Eu achava gostava muito de história, gostava muito de humanas, consumia os livros e tudo que essas ciências produziam, mas eu não sabia muito bem como que era produzida, né? E aí, na graduação, eu tive um pouco de acesso e acho que fiquei mais encantado ainda. Não produzi ciência na graduação, fiz muito movimento estudantil na graduação. Né? Quem já participou de movimento estudantil, geralmente é difícil a pessoa produzir ciência e fazer política estudantil ao mesmo tempo. Geralmente a pessoa acaba focando em uma ou na outra. E eu foquei muito nessa parte da política do movimento estudantil, foquei muito na parte da sociabilização que a universidade ofereceu para mim, porque eu vinha de uma cidade ali muito pequena e sempre dentro do núcleo familiar, e quando eu fui para a graduação, experimentei a liberdade mais, não total, mas muito ampla. As ciências, ela vai entrar mesmo numa perspectiva no final da graduação um pouco, quando eu aprendi a estudar. Demorei muito para aprender a estudar. Sofria. Você diria que você aprendeu a estudar na faculdade ou foi fora da faculdade com o contexto que a faculdade te inseriu? Você aprendeu a estudar? Eu acho que foi fora e dentro. Foi a soma das duas. Porque eu fui obrigado a aprender isso. Eu acho que todo mundo, de certa forma, é um pouco isso. Parece que tem pessoas que têm um dom, assim, já muito... Eu não, tinha muita dificuldade, não tirava nota, era um negócio muito difícil. Não gostava de ler, não gostava de estudar. Não é que eu não gostava, é que era difícil. Não é fácil. Estudar é um trabalho, né? Sim. Como todo trabalho tem seus prazeres e suas dificuldades. Mas daí eu tive que aprender, senão eu não ia conseguir me formar, não ia conseguir sair do lugar. E aprender, primeiro passo, e depois a gostar. Então eu admirava a produção, eu admirava como que aquilo tudo era feito. Eu tive que aprender a fazer e depois eu gostei da brincadeira. Então acho que antes de gostar eu tive que aprender. E aí esse aprender tem a ver com disciplina. Como eu falei, quando eu comecei a graduação, eu estava experimentando a liberdade. A liberdade na juventude, ela é indisciplinada, né? Oh. E ao mesmo tempo, eu tinha que me formar e aí eu tive que construir a disciplina de estudar. Então, primeiro a disciplina e depois isso se tornou um prazer, se tornou um gosto.
E aí ficou fácil. Aí começou a ficar fácil. Você diria que você aplica de alguma forma essa sua experiência de ter passado por isso quando você vai ensinar também para os seus alunos? Do tipo, eu entendo a fase que eles estão e eu sei que para mim eu tive que passar por esse processo, então eu vou tentar maquiar ali. Ou existe alguma outra forma que você aprendeu talvez depois de uma pós-graduação, alguma coisa associada à questão de licenciatura que você usa aquela técnica e não essa experiência mais pessoal para ensinar? O ensino, a minha experiência de ensino, como eu falei, ela vinha muito da família. Então, eu nasci já desde criança, sempre. Professores, quando se reúnem, eles falam da profissão. Eu acho que meio que toda profissão, mas professor, especialmente, ele não consegue sair. Professor é professor o tempo todo. Ele está assistindo uma série, ele já pensa, esse recorte aqui é interessante. Ele está lendo um jornal, ele está numa viagem, ele está sempre associando a vida dele a possibilidades de aplicar aquilo, de usar aquilo em aula. Então, em casa, tinha muita discussão sobre metodologia, nem se usava esses termos na época. Mas o que funciona? O que dá certo? Minha mãe falava, eu trabalho, hoje fala quiz, né? Mas ela fazia gincanas de perguntas e respostas. Isso nos anos 80. O que hoje a gente chama de metodologias ativas, ela já usava lá, sem ter a técnica específica. Então, eu fui muito cedo aprendendo possibilidades do que funciona e o que não funciona em sala, e por isso também, muito cedo, como aluno, eu prestava muita atenção nos professores. E tinha os professores que eu admirava, e não só prestava atenção no conteúdo, na aula que ele estava trazendo, mas também prestava atenção em como ele fazia. Então, eu acho que, na verdade, o ensino, a prática docente, ela aconteceu muito, sim, por experiência, por tentativa e erro. Na graduação, nas licenciaturas que eu fiz, pelo menos, não tinha muito viés para o ensino, era muito, muito voltado para a pesquisa. Apesar de ser uma licenciatura, é difícil ensinar alguém a ser professor. Você tem ali, você lê alguns materiais, mas essa prática de pensar, entender o público, entender o aluno e se relacionar com eles e testar possibilidades que dão certo, outras que não dão certo, elas vão acontecendo na aula, com o tempo. Por isso a importância dentro da própria faculdade de você ter o estágio, né? Que é você estar ali no contexto e aí você voltar para a faculdade e ter como tirar aquele questionamento. Sim. É muito importante o estágio, mas hoje já se tem uma discussão que eu acho até mais interessante que o estágio, que seria a residência. Né? Um estilo de uma residência que os médicos fazem no final, quando eles terminam, que os licenciados deveriam fazer também. Porque o estágio, ele é um recorte muito específico. Então, você está na graduação, você entra numa sala de aula, você faz as observações, e aí você, depois de um tempo de observação, você aplica, dá uma aula, faz um planejamento, prepara e aplica essa aula. Só que o contexto do estagiário é sempre de alguém externo. Ele não vive o contexto de professor mesmo, entende? Então, por exemplo, você com 19, 20 anos terminando a graduação, entra na sala de aula com energia de quem não tem 40 horas por mês, de quem não tem anos de trabalho, de quem não tem todo um sistema trabalhando contra. Então você entra ali e você dá uma aula maravilhosa, né? Porque você não tem esse cenário sobre as costas que o professor tem. Considerando essas duas teorias, né, dentro desse contexto acadêmico de que, por um lado, você tem essa linha que está aí já há alguns anos do estágio, e por outro tem essa questão do que seria a residência, né? Você acredita que se os alunos hoje que estão se formando em uma licenciatura, ou até mesmo em uma outra área dentro da licenciatura, mas não ela aberta, né, tipo matemática, física ou alguma coisa assim, mas também indo para o contexto de sala de aula, se eles tivessem esse contato com o professor, da mesma forma que o médico tem, por exemplo, dentro lá do estágio, eles seriam mais, entre aspas, preparados para lidar, por exemplo, com as burocracias dos concursos, né, com toda a questão de redigir relatório e ter que lidar com essas questões? Ou você acha que talvez isso minaria um pouco da energia deles, que nem você falou, essa energia jovem e tudo mais, que muitas vezes acaba que faz, né, com que essa empolgação faz com que ele dure uns anos, vamos dizer assim, a mais do que geralmente duraria se não tivesse essa empolgação, né? Qual que você acha que é a linha, pelo menos da sua visão pessoal aí, que você defenderia? Com certeza, se tivesse a regência, muita gente ia desistir de ser professor. Mas quem passasse por isso e insistisse e achasse que ainda vale a pena, seria uma potência também, né? Alguns desistiriam,
ou mesmo que não desistisse, talvez entraria mais animado. Eu acho que não. Eu acho que ele entraria mais sabendo onde ele está. Um ano e pouco. Acho que já tem até balões de ensaio do governo fazendo isso para a molecada que está se formando. Eles pagam uma bolsa de 1 ano, 2 anos, além do salário que ele pode estar recebendo do município, do estado, ou de uma escola privada, para ter esse período ali de experiência. Eu acho que somaria. O estágio, ele é muito importante como observação. Agora, a prática precisa passar ali pelo fechamento de notas, sabe? Precisa passar por 1 ano, pelo menos 1 ano, e toda a experiência que tem ali, as discussões, as reuniões, a semana pedagógica, tudo isso é o que forja o professor. Esse recorte de que você pega, entra ali, dá uma aula e sai, ele não traz, de fato, o que é o sistema, o que é a educação. 1 ano também não faria isso, mas já seria muito melhor do que só o estágio. Sim, né? super entendo. Mas falando nessa questão pedagógica, né? A gente voltando um pouquinho para trás aí, você é professor por formação e também pela vivência. Você é professor de quê hoje? Se você fosse dar uma aula, quais são as suas especialidades? Qual é o seu, entre aspas, currículo Lattes dentro do contexto acadêmico? O que você abrange ali, suas áreas de estudo para que você ensine? Eu sou professor efetivo da rede estadual do Mato Grosso. Eu no momento estou fazendo doutorado, mas eu tenho 25 anos de experiência em sala de aula com ensino médio. Desses 25 anos, praticamente todos eles, alguns poucos não foi com ensino médio, a maioria com ensino médio. Agora, na parte de construção de ciência e de currículo, eu sou professor de História do Brasil. Brasil, que a gente talvez chamaria Brasil República. Né? Meus recortes de pesquisa e minhas análises, elas estão todas sobre um período recente, que a gente chama de história do tempo presente. No caso, hoje, no doutorando, até a história do tempo presentíssimo mesmo, que é uma coisa que é relativamente nova na historiografia brasileira. Você pensar que antes você tinha, para ser considerado história, tinha que ter um distanciamento no tempo. Uhum. A coisa já tinha que ter esfriado, vamos dizer assim. Eu trabalho com história do tempo presente atual, dos dias de hoje. Então, eu venho e faço relações e tento fazer análise de como as coisas hoje estão relacionadas num processo histórico e o hoje faz parte desse processo histórico, não é resultado. Dificilmente a gente pode falar, nessa perspectiva histórica do tempo presente, de que a história gera sempre um resultado, tem uma causa. Né? Não é uma relação causal, é uma relação de processo. As coisas acontecem e vão se acumulando e vão se constituindo. Uma coisa que eu acho que é até relacionável é dentro das ciências humanas é difícil você ter de fato uma causalidade, né? A gente fala de história, fala de coisa porque a gente só fala de causalidade e resultado quando a gente fala de exatas, que é tipo, 1 mais 1 é 2. Se eu juntar esse elemento químico com esse elemento químico, eu tenho essa reação. Agora, quando se trata de ser humano, realmente é mais complicado, né? Uma questão dentro do contexto social, daí a gente fala de psicologia que está mais dentro da minha área, das minhas áreas acadêmicas, né? Eu sou formado em Direito também, mas eu tenho ali pezinho na psicologia. É interessante de observar que quando se trata de ser humano, tem seres humanos que têm dificuldade de entender o ser humano como um ser humano. A gente às vezes tem essa necessidade, ou é preto ou é branco, ou é sim ou é não, e trata as ciências humanas como se fossem ciências exatas e fala, não, se X... então vai acontecer Y, porque é assim que é. E se não for assim, está errado. Né? E ciências humanas não existe certo e errado. Justamente tem aquela questão da visão de ética, moral e tal. Eu acho que dentro da sua área de atuação, dentro do contexto de história, né, deve ter muito desses paralelos. Sim, sim. A compreensão da humanidade, ela é muito, não sei se resultado, mas ela está muito imbricada sobre o contexto que a gente vive, né? Então, as pessoas realmente têm muita dificuldade em perceber essa pluralidade, esse universo que cada ser humano é, né? Não é uma pessoa só, nós mesmos somos vários, imagina a sociedade, então. Uhum. Isso está muito relacionado com o tipo de sociedade que a gente construiu e como essa sociedade nos constrói. Então, você tem um arquétipo que é ser estabelecido, que as pessoas têm esses padrões, esses modelos. Enxerga dessa forma e isso é verdade, isso é resultado. Isso influencia muito na política, isso influencia muito nas relações sociais, né? Na exclusão do que é diferente, do que não é igual. Isso eu entendo muitas vezes como não uma falha na formação, mas uma força externa na construção das pessoas muito maior do que a escola, muito maior do que a própria família. Né? É uma soma de coisas que faz a pessoa
as pessoas serem e observarem as coisas mais cristalizadas, como você falou, assim. Um ponto interessante da sua fala, né? Quando a gente fala de história, a gente fala de uma construção, certo? Porque, querendo ou não, se você não tem arte, se você não tem o que foi descoberto no período, se você não tem registro, e etc, etc, a gente não tem história. Nisso, existem alguns pontos associados à história, mais especificamente 4, que eu sei que são parte da tese do seu mestrado, que eu queria trazer para cá, e um deles é justamente a verdade e a memória, que é essa preservação para que não se repitam certos erros associados especificamente a um cunho político, né? Você poderia explicar para a gente o que são os 4 pilares e aonde que essa verdade e memória se enquadra nesse contexto de tipo, eu estou olhando para o passado, sei lá, o grito da independência. Não foi aquele quadro bonitinho, a gente sabe. Então, aborda um pouquinho disso aí pra gente. Sim. Não, é tão interessante que você falou dessa visão que as pessoas têm mais cristalizada ou mais preto no branco, né? No meu projeto de doutorado que eu estou trabalhando agora, eu estou trabalhando com justiça de transição. Justiça de transição, ele é um conceito de ação do Estado frente a uma transição de períodos autocráticos, períodos ditatoriais, para períodos democráticos. Então, o Estado que sai de períodos ditatoriais e entra num processo democrático, ele tem uma pergunta para fazer. O que a gente vai fazer com esse passado? Esse passado autoritário, esse passado, no caso do Brasil, especificamente na minha tese, o período de 64 a 84, 85, que você vai ter ali perseguições políticas, você vai ter tortura, você vai ter o assalto ao Estado, porque você tinha um Estado democrático e ele foi assaltado, ele foi golpeado e vivemos aí 20 e poucos anos de ditadura. Saindo dessa ditadura, o Estado democrático olha e fala, o que a gente vai fazer com esse passado? E aí a minha tese, ela tenta historicizar, contar a história de como o Brasil democrático, nascido ali em 88, lida com esse passado ditatorial. E esse lidar a gente chama de justiça de transição. Por que justiça? Porque você é formado em direito, ele é um instrumento jurídico que o Estado tem para estabelecer como que ele vai se relacionar com esse passado. O Estado não é um historiador, né? Ele vai criar ferramentas para responder essa pergunta, o que fazer com esse passado. E por que é importante saber o que vamos fazer com esse passado? Porque o passado, se você não elaborar ele, assim como na psicanálise, ele volta, e de várias formas. Né? Você não consegue recalcar. Aliás, vamos pensar em individualizar o corpo social, você recalca, mas ele vai estourar de outras formas. O monstro do passado volta para te atormentar toda vez que você deixa de cuidar dele. Você tem que elaborar, né? Você tem que resolver as questões que estão ali. Então, por exemplo, o Estado, ele vinha de um Estado onde o Estado de direito, ou seja, a justiça, ela estava comprometida. E como é que você cria uma nova estrutura de justiça sem você elaborar como que ela estava vindo até ali? Se você não elabora, você reproduz uma justiça dentro de um Estado democrático, você acaba reproduzindo a justiça autoritária. Então, daí você falou da verdade, né? Por que a verdade é importante? Porque a verdade, ela traz uma narrativa. E quando a gente está falando de verdade aqui, não é a verdade absoluta, mas é a verdade que o Estado reconhece. Né? Porque senão, você tem a verdade que o período ditatorial construiu. Então, por exemplo, a pessoa se matou, né? Nitidamente, a pessoa não se matou. Ela foi torturada e foi assassinada. Mas existe uma verdade que o Estado reconhece como ela se matou, então ela reagiu à prisão, teve um tiroteio. Então, essas narrativas que são falsas, que são construídas falsas, porque, por mais que seja uma ditadura, ninguém queria reconhecer e dizer, não, a gente matou mesmo, a gente torturou mesmo. Existe um grau dentro do nosso período da ditadura civil-militar no Brasil de tentar camuflar, através da justiça, através do direito mesmo, essas coisas. Então, você cria narrativas. Então, o Estado, quando sai dali, ele vai buscar essa verdade. Ele vai buscar essa verdade porque ela existe, tal qual realmente existe? Não, mas porque existe uma mentira construída. Né? E aí ela tenta estabelecer padrões mínimos do que realmente aconteceu. Por que é importante? Porque se você não elabora, isso fica como verdade. E aí as pessoas que foram perseguidas, as pessoas e as famílias que foram atingidas por tudo isso, elas não conseguem
viver e elaborar o próprio luto dos seus familiares que foram assassinados ou foram desaparecidos, porque muitos foram desaparecidos, não se sabe, né? Enquanto você não acha um corpo, ele ainda está desaparecido. Já faz 40 anos que está desaparecido. Obviamente, morreu, né? Um exemplo dentro do audiovisual, né, o universo de filmes aí recente dessa situação é o filme Ainda Estou Aqui, né, que retrata uma das muitas histórias, obviamente maquiada, afinal é um filme, precisa ter ali um contexto lúdico e romântico, mas que retrata justamente o que é a sensação, né, desse período de que as pessoas às vezes desapareciam, vou ali resolver uma questão e aí tem toda uma situação ali, meu Deus, o que que aconteceu, né? E muitos só foram descobrir recentemente ali, 2013, eu acho que foi aquela situação, né, que acho que foi na época do governo Dilma, que eles trouxeram algumas documentações e tudo mais e leram lá, fizeram a relação de vários dos corpos desaparecidos que na verdade tinham sido sequestrados e torturados ali. Sim, sim. Não, esse filme é genial. E é uma delicadeza porque ele não é um filme... Tem muitos filmes que falam sobre a ditadura que mostram muita violência direta, né? E ali você vê a tensão acontecendo, a perspectiva de perseguição e de assassinato e tal, mas não vê o assassinato em si, né? E aí, então, a experiência de perceber isso mesmo, de ter essa tensão. Mas só para fechar um pouco essa ideia da minha tese, então você tem o Estado olhando para o passado e falando o que a gente vai fazer com isso. O que a gente vai fazer com isso se constitui como um ramo, um campo do direito, ou um campo que vai ser legislado num Estado democrático, pensando o que fazer com esse passado. E esse campo a gente chama de justiça de transição. Ela é dividida em 4 pilares principais, né? A gente tem a verdade, a justiça, a reparação e as reformas institucionais. A verdade, ela é um pouco do que eu estava falando. Você construir uma narrativa que se aproxima mais do que realmente aconteceu. Porque se fica a narrativa do que não aconteceu, essa narrativa é intencional. Ela tem uma intenção política de manter uma aparência de que a ditadura não matou ninguém, que a ditadura não perseguiu ninguém, que a ditadura... Então, não, o Estado ele vai trabalhar e tentar contar essa verdade. No caso do Brasil, esse pilar da verdade, ele se concretiza com a CNV. Concretiza porque o Estado produz uma comissão, chamada Comissão Nacional da Verdade, que vai tentar construir uma narrativa oficial. Veja, a narrativa oficial do Estado não é a verdade absoluta, mas é uma forma, dentro do parâmetro de justiça de transição, de que o Estado reconhecer que ele mesmo produziu uma narrativa que não é verdadeira e que ele está tentando restabelecer uma narrativa oficial do que é a verdade. Então, a primeira coisa que essa comissão cristaliza é que, sim, o Estado reconhece que perseguiu, que sequestrou, que assassinou, que desapareceu e que muitas pessoas sofreram com isso. Isso é muito importante. A Comissão Nacional da Verdade, ela cria um documento no final, que é um dos pilares, então o pilar da verdade cristaliza-se na Comissão Nacional da Verdade. O outro pilar essa é a verdade. O que a gente vai fazer agora? Nós reconhecemos que temos o nome dos torturadores, nós temos o nome das pessoas que foram torturadas, o nome das pessoas que foram assassinadas, o nome das pessoas desaparecidas. O que a gente vai fazer com isso? É aí que vem a responsabilização. A responsabilização, exatamente. A justiça, no caso. A justiça, ela vai colocar uma visão de precisa pagar. Quem torturou, quem matou, precisa pagar. Só que essa Comissão Nacional da Verdade, ela faz esse documento e gera 29 sugestões que o Estado deveria fazer, né? E essas 29... Específico assim? Tipo, são 29 possibilidades. São 29 coisas que a gente acredita, que a comissão ali acreditava que o Estado deveria implantar dentro da perspectiva de reformas institucionais. Então, por exemplo, existe tortura nas polícias, nas delegacias do Brasil afora, até hoje, diariamente. Então, uma das perspectivas da verdade é melhorar muito a formação das nossas estruturas de aparelhamento da força. Então, nossas polícias, elas deveriam ser desmilitarizadas, elas deveriam ser essencialmente civis, elas deveriam ter formação de humanas, formação de direitos humanos muito forte, para entender que o papel dela não é prender e torturar, né? Não é você pegar a pessoa e
e sumir com ela. Não é você olhar para ela e falar, tem um estereótipo de bandido, então esse tipo de pessoa é que a gente tem que buscar. Não é uma polícia que prende preto e pobre só. Então, reformas institucionais estão ligadas, por exemplo, na desmilitarização da polícia, que ela deixe de ser militar, que ela seja civil e que ela tenha uma formação muito forte dentro da perspectiva do que é realmente a função dela e os direitos humanos que ela precisa respeitar. Então, por exemplo, não só a gente não desmilitarizou a polícia, como a gente está militarizando a escola. Então, por que a gente tem a verdade, o Estado já construiu uma narrativa de verdade, não implantou uma das sugestões, e, para além disso, ainda piorou, que é as escolas militares, ou a militarização das escolas, numa perspectiva daquela narrativa do passado, que o militar é disciplinado, que ele exige ordem, que ele exige respeito, que ele exige hierarquia, e tudo isso é lindo e maravilhoso, mas se você for ver como funciona, na verdade não é assim. Parte significativa de forças ligadas às Forças Armadas no Brasil tentaram um golpe há menos de alguns anos. E quando a gente fala uma tentativa de golpe, isso quebra os valores militares. A pessoa que tenta um golpe, os militares que participam de uma tentativa de golpe, ela desrespeita a hierarquização, ela desrespeita a ordem, ela desrespeita a disciplina, ela desrespeita tudo aquilo que eles falam que eles são a flor, né? O creme de la creme. Então, eles não são isso. O Estado brasileiro já reconhece que não é isso, só que não consegue aplicar. E não consegue por quê? Porque tudo é político, né? Fazer uma comissão que construiu uma nova narrativa já foi um embate político gigante. Essa comissão foi instaurada na Constituição de 88 ou foi posterior à elaboração da Constituição? Foi posterior, foi em 2000, ela foi criada em 2000 e ela terminou em 2014 e foi criada em 2010, 11, começo de 11. Ela durou 4 anos. Mas não havia nenhuma previsão dessa política na época da transição da ditadura para redemocratização. Não, porque a nossa redemocratização ela foi negociada, né? Ela começa, inclusive, esse período do trabalho de justiça de transição, ela começa em 79, com a lei de anistia. O que foi a lei de anistia, né? A lei de anistia é o perdão para as pessoas que cometeram crimes políticos ou conexos durante o período ali de 46, até bem antes, até aquele ano de 79. Todos os crimes políticos iriam ser perdoados. O problema é que ele foi construído perdoando os guerrilheiros, os militantes que pegaram em armas contra o Estado, mas também perdoou os agentes do Estado. O que não faz sentido, porque o Estado não pode anistiar ele mesmo. O conceito de anistia é que você utilize o perdão para pacificar a sociedade. Mas quando a guerra, vamos dizer assim, que se estabeleceu foi entre o Estado e a sociedade, o Estado não pode se auto-anistiar. A função da anistia é você anistiar grupos ou questões dentro da sociedade para você poder pacificar e fazer a transição. Nesse caso, então, desde a negociação de perdão, porque mas por que a Comissão da Verdade ela só levantou os crimes cometidos pelas Forças Armadas, pelo Estado, e os crimes cometidos pelos militantes, os sequestros, os assaltos a banco que houveram, né, as tentativas de formar grupos guerrilheiros e fazer a Revolução Socialista, a Revolução Comunista, quer dizer, tudo isso aconteceu. Eles não estavam buscando a democracia, eles estavam buscando a revolução. Teve depredação também, esse tipo de crime. Mas aí eu acho que entra até um conceito que dentro do contexto jurídico existe, que é o Estado, ele é autorregulatório, mas ele já é dividido em 3 poderes justamente por não poder legislar a favor de si. A ideia do Estado é regular e legislar a favor do povo e para regular o povo. O Estado como instituto. Uma coisa para quem está assistindo, talvez não seja da área ou não tenha chegado nesse ponto de estudo de história, quando a gente fala de Estado aqui, a gente não está falando de partido político e a gente não está falando de políticos como pessoas. A gente está falando de uma instituição regulatória nacional que é formada, dentre outras figuras, por políticos. Isso também é importante deixar claro. Porque muitas vezes se confunde, o Estado está fazendo errado, mas na verdade o que está acontecendo ali é uma visão da pessoa se confundindo com a impressão que ela tem da política
né, constituída por pessoas, por partidos, por toda aquela questão, né? Isso. Com o que é o Estado em si. O Estado ele deveria ser, de certa forma, independente da política. Que política é aquilo que a gente faz com o povo, né? Ah, tem o político X, o político Y, ele vai votar para tal coisa. Que é a malandragem, vamos dizer assim. Ali que acontece. Já o Estado, ela é uma instituição que deveria ser maior a isso. Que deveria estar ali acima dos políticos, regulando como eles devem trabalhar. Só para... Perfeito. A sociedade, ela precisa se administrar, né? Como nós somos 200 milhões de pessoas, não dá para cada questão que aparecer a gente fazer uma assembleia com todo mundo. Então, ao longo da história, foi se construindo uma instituição que administra as coisas em sociedade. E então é uma instituição, o Estado é uma instituição, ela é perene, ela existe independente da minha vida, da sua vida e de gerações e gerações. O Estado, ele administra a sociedade. Quem é que administra o Estado? Um governo. E o governo é formado por pessoas, por políticos. Não só por políticos, mas você vai ter servidores, agentes administrativos. Mas quando a gente está falando de Estado, ele é sempre uma instituição de organizar, é uma instituição organizadora da sociedade. E no caso pré-64, a gente tinha um Estado democrático, né? E o que significa ter um Estado democrático? Significa que a sociedade participou da construção não só da instituição, mas também dos governos, né? Então, é o Estado a serviço da sociedade. Então, por que você não teve, então, a responsabilização dos agentes do Estado? Porque o Estado foi cooptado. Então, o primeiro crime, quem cometeu o crime de cooptar o Estado e destruir o Estado democrático de direito, ou seja, quem roubou a instituição do povo para si, apoiada por uma parte do povo, mas não de uma forma de eleição. A gente nunca teve uma eleição para decidir quem se apoiava ou não apoiava um golpe, mesmo porque já seria a dissolução do Estado para uma construção de um outro Estado. Então, os agentes do Estado que motivaram, essa é a percepção da justiça de transição. Por isso que o próprio Estado reconhece que cometeu crimes e vai lá e preenche um atestado de óbitos, reconhecendo que aquela narrativa era falsa e que a narrativa verdadeira é que tal pessoa foi assassinada dentro do espaço do Estado por agentes do Estado e que o Estado é responsável por essa morte. Então, quando você coloca a possibilidade de que você tem que responsabilizar apenas os agentes do Estado, você está entendendo que todo mundo que tentou, de alguma forma, e cometeu crimes dentro desse período, cometeu crimes dentro de um período de Estado suspenso, um estado de exceção. Então, existindo um estado de exceção, é legítimo que a sociedade se organize e tente recuperar essa instituição e trazer ela de volta para aquilo que ela estava antes, que seria um Estado democrático de direito. Foi o que aconteceu em 88. Então, teve um golpe forçado, derrubou um governo, governou-se por 20 e poucos anos, e quando foi sair, quando os agentes militares foram sair, eles negociaram essa transição. Então, a nossa justiça de transição, ela já nasce sob a tutela do Estado autoritário. E daí, qual que é a chave que eu vou tentar provar na tese? É que essa justiça assimétrica, onde você não tem os pilares funcionando de forma juntas, equivalentes, né, onde você tem, por exemplo, a verdade funciona de um lado, mas a responsabilização não existe e as reformas institucionais não existem. Essa deficiência do nosso período de transição, dessa justiça de transição, se ela não dificulta, se ela não inviabiliza totalmente, ela dificulta muito a construção de um Estado democrático de direito real. Ou no caso, para ficar mais fácil, eu acho a analogia, ao invés de dizer, no caso que ela dificulta, seria você não ter os 4 pilares estabelecidos de forma diretiva, faz com que a sua casinha fique com um pauzinho a menos. Então, qualquer vento meio forte que passar pode derrubar ela. E no caso, nós tivemos exemplos recentes de governos que tentaram aí aplicar mais uma vez um golpe de Estado, que passaram por isso justamente por não ter esses pilares bem, né, fortes aí na sociedade. A gente teve um certo grau de reparação, a gente teve um certo grau de verdade e memória com a Constituição da CVN que você falou, mas a questão da justiça, da responsabilização e a questão da reforma institucional, eu diria também, não aconteceram da forma que se deveria acontecer para... Exatamente. E quando elas não acontecem, a gente não tem, de fato, um Estado democrático de direito estabelecido. É claro que a democracia em si é um processo e ela nunca está fechada, nunca está pronta, mas o Estado deveria estar.
né? O Estado, ele é democrático de direito, ele é. O nosso judiciário, ele está imbricado de problemas autoritários, existem entulhos autoritários do período da ditadura dentro do nosso judiciário, dentro da nossa estrutura eleitoral, dentro da nossa estrutura de força do Estado, nas polícias, dentro da estrutura educacional, e o mais grave, dentro da cultura política brasileira. Né? Porque, veja, houve uma tentativa de golpe há uns tempos atrás, porque teve apoio. Ainda tem, diga-se de passagem. Ainda tem. Então, você tem gente pedindo a intervenção militar. Você tinha gente na frente dos quartéis por dias ou meses, não lembro quanto tempo eles ficaram. Eu diria até que a situação extrapola um pouco essa relação, porque se a gente for verificar redes sociais e olhar o que se... Porque assim, quando a gente tá em rede social é difícil da gente acessar algumas bolhas específicas, porque a rede social é construída para manter a gente na nossa própria bolha. Então ela só vai te servir aquilo que você quer e que você gosta de consumir, ou aquilo que te dá muito hate, que não necessariamente vai acessar essas outras bolhas, né? Mas... que o que engaja é raiva, né? É ódio. Sim, mas eu digo no sentido de ter... o que engaja é o ódio com essa bolha específica, então você vai ficar naquela bolha ali. Você não vai sair para outros polos, entender ali outras variações. Por exemplo, vou dar um exemplo específico. Você tem um pensador de direita e um pensador de esquerda. Alguém que segue esse pensador de direita só vai acessar a bolha de quem odeia esse pensador de esquerda. Você não vai conseguir acessar a bolha do pensador em si, no sentido de ver a argumentação dele como limpa. Ainda mais hoje em dia que a gente tá na era dos cortes, da manipulação de informação e tudo mais. Você sempre vai pegar a versão distorcida do lado que você não gosta. Você nunca consegue acessar essa informação de forma limpa. E nisso, a gente tem gente no Brasil hoje que já está começando a defender o nível de tese, assim, que do ponto de vista acadêmico seria estúpido, que é o que quebra a soberania nacional. No sentido de que, Estados Unidos tem que fazer uma intervenção militar no Brasil. Estados Unidos tem que invadir o Brasil. Pessoas que não têm uma noção básica de soberania nacional. Isso é história do quê? Da 7ª série? Você que é professor, tipo assim... Sim, sim. Não, e que nenhum militar minimamente decente apoiaria. Né? Porque a função essencial, real das Forças Armadas é a preservação do território e a preservação da autonomia, da soberania nacional. Porque, veja, tem uma coisa importante que eu percebi nesse período que eu estudei a ditadura também. Existe a instituição, como a gente falou que existe o Estado, as Forças Armadas são instituições do Estado, né, que são formadas por pessoas. A instituição Forças Armadas, ela não é em si golpista, mas ela tem uma cultura, ela tem um tipo de ensino e ela tem uma visão e uma narrativa, né? E enquanto a gente fala de reformas institucionais, que seriam um dos pilares, inclusive as Forças Armadas tinham que ser reformadas para elas poderem realmente viverem dentro do escopo do que é um Estado Democrático de Direito. E quando você tem nesse processo pessoas das Forças Armadas se deslocando para a política, elas deixam de ser exército, entendeu? Então, mas o exército, ele sim, tem períodos que ele, como instituição, ele intervém, né, com a força, com a arma. Mas, dentro do que a gente está vivendo de 88 para cá, quando você tem pessoas do Exército se deslocando para a política, aquilo que é admirável na instituição Exército se perde totalmente quando entra na política, porque são universos diferentes. Né? Então, existe uma narrativa de falar, não, mas o militar é uma pessoa séria, uma pessoa honesta. Sim, ela é uma pessoa séria, honesta, tudo mais lá dentro. Quando ela sai de lá, ela é só mais um civil querendo poder ou querendo participar da gestão do Estado. E muitas vezes, como nossa cultura política, ela tem essa tradição que a gente estava falando já bastante autoritária, bastante... A gente tem na nossa história, a gente tem tentativas de golpe ou golpe de Estado a cada 30 anos. Né? Era esperado que nós tivéssemos uma tentativa de golpe agora, porque faz 30 anos que a gente tem democracia. Então, se pegar desde a formação do Estado brasileiro, independente, até hoje, de 30 em 30 anos, a gente tem um golpe. E sempre, todos eles, encabeçados pelas Forças Armadas. Pessoas das Forças Armadas que têm interesses políticos muito mais do que os interesses que deveriam ser os interesses. Soberania, defesa do território, né, e outros auxílios que porventura, o Exército pode trabalhar. Eu acho que é aí que entra os pilares que você mencionou da sua questão, que não é só dentro do Estado como instituição, mas essa reforma institucional, ela vai para todas as instituições que apoiam a democracia como um todo, incluindo Forças Armadas e outras forças responsáveis, né? Eu não sei se dentro do Estado a gente tem, além das Forças Armadas e a Força
institucional política, alguma outra que estaria aí, eu acho que o ensino, né, seria o instituto educacional também, porque se você não ensina o que aconteceu, você não ensina qual é a verdade barra qual é a narrativa que foi construída, e essa formação de pensamento crítico vai influenciar diretamente dentro de uma democracia na votação, o que vai fazer com que a pessoa muitas vezes eleja alguém que está com uma narrativa que destoa do que o Estado como um todo gostaria de manter preservado, como que aconteceu, por exemplo, com o Bolsonaro, que era um deputado que, na época de deputado, ele já defendia tortura, já defendia pessoas da época da ditadura como heróis, né, já colocava eles ali, e quando ele foi eleito, ele manteve esse discurso, e o apoio dele veio justamente porque ele manteve isso. Né? Isso é uma coisa que eu acho que vem desse fator do cunho educacional mesmo, de tipo, as pessoas não saberem quem que é esse cara, não saberem o que isso significa de fato, né? Sim. É interessante a questão educacional que, veja, muitas vezes a gente pensa em educação, existe educação institucional, escola, universidades, mas a formação política, cultural, formal, até mesmo de ciências, ela não é só na escola. Uhum. Então, ela acontece em tempos de internet, a gente sente isso muito forte. Ela acontece muito mais em outros espaços do que propriamente na escola. A formação social do indivíduo ela é biopsicossocial. Ela tem influência biológica, genética, características sociais de família, instituições e redes de acesso, né, amigos, rede social e tudo mais. E a questão social como um todo de influência ali de sociedade. Exatamente, perfeito. E então, por exemplo, dentro dessas reformas institucionais, a gente falou o exemplo do exército, das escolas, mas você tem a saúde também. Todo espaço que o Estado ele oferece um serviço, ele tem instituições, né, em vários níveis de tributação, de saúde, de educação, de segurança pública, etc., não havendo uma transição, uma justiça de transição para a democracia de fato, esses entulhos autoritários eles estão ali dentro e eles não são retirados, eles não são mexidos. Então, por isso que a minha tese vai dizer, a gente não tem de fato a Constituição do Estado Democrático de Direito, a gente tem um processo eleitoral, a gente tem algumas coisas que fazem isso acontecer, mas você não tem democracia de fato estabelecida, onde você tem gente passando fome, onde você tem gente que não consegue fazer leitura nem de um texto nem do seu mundo ao redor, né? Então, na saúde, por exemplo, você teve até os anos 90, ou seja, ontem na história, e você tem ainda nas UBS por aí, uma perspectiva de saúde disciplinadora, de domínio dos corpos, né? Então, os manicômios, por exemplo, houve uma reforma manicomial no Brasil, dos manicômios, que aconteceu há pouco tempo, que era uma estrutura da clínica, da saúde, para prender as pessoas, e para torturar pessoas, e inclusive com instrumentos de tortura mesmo, né, com choques elétricos, com coisas que passavam a acontecer ali na saúde também. Então, as reformas institucionais elas precisam constituir um Estado democrático. Se a gente não faz essas reformas, a gente não fez, a gente não vai ter possibilidade de crescimento, porque a democracia ela é um conceito sempre aberto, né? Você nunca vai falar, pronto, chegamos na democracia. Ela sempre é uma construção, e é uma construção que tem avanços e recuos. Quando você tem períodos muito longos de democracia, você pode ver novas gerações olhando e falando, nossa, mas a democracia é uma zona, todo mundo aqui, isso aqui não funciona direito, a gente precisa de uma coisa forte, a gente precisa do exército. Né? A gente precisa... Então, a democracia ela é sempre uma coisa em construção e ela é sempre um exercício que tem avanços e recuos. A justiça da transição ela é essencial para a gente começar a avançar. Para a gente começar, de fato, a trilhar uma construção de um Estado democrático. Uma coisa que você falou que eu acho interessante pontuar, né? Você falou, quando você tem muito tempo de democracia, começam a surgir pensamentos e coisa do tipo que reforçam outras instituições, né? E a gente vê um movimento agora, justamente por conta de você ter um extremismo político dos dois polos, né? Tanto da direita quanto da esquerda, crescente nos últimos anos, que foi reforçado muito por conta da eleição do governo Bolsonaro para frente, né? Você tem um movimento forte hoje, por exemplo, de comunismo ressurgindo, que era uma discussão que não se via tão acalorada quanto se vê hoje,
justamente por conta de, foi muito para um extremo, o outro lado tá indo muito para o outro extremo, né? Vamos para o comunismo, vamos para outras reformas ali sociais, mas o comunismo é a palavra que surge até como vilão do outro lado, inclusive, né? É o comunismo versus a ditadura, no fim das contas. Mas a gente sabe que tem mais camadas, tem mais espelhos ali. Mas é um dos reflexos desse ponto que você mencionou de, cara, a gente tá há muito tempo com a democracia e isso não tá forte, não tá institucionalizado, não tá educado, não tá, né, com os 4 pilares em dia, digamos assim, usando a sua tese aí como referência. É porque, veja, nós estamos falando de democracia, mas é bom a gente fazer esse adendo. Nós estamos falando de democracia burguesa, né? O Estado Democrático de Direito, ele é resultado da Revolução Liberal Francesa. Foi a transição do antigo regime para o regime capitalismo. A galera que vivia da terra, que eram os nobres, que estavam ali estabelecendo o poder do Estado pelo rei, via rei, né, absoluto. Por que absoluto? Porque não era tão absoluto assim, né? E tinha uma elite sustentando, o rei era só representante dessa elite. No momento que você tem um deslocamento do modo de produção, em que você tinha um modo de produção feudal, rural, e começa o renascimento comercial e começa a estrutura que a gente vai chamar de capitalismo, você surge uma nova elite econômica. E uma nova elite econômica vai reivindicar o Estado para si. Porque o Estado, ele, historicamente, e aí é uma concepção que eu acho que Marx acertou muita coisa, errou muita coisa, mas o Estado, ele é sempre constituído a serviço de uma elite, né? Historicamente, nunca, apesar de ter uma narrativa, muitas vezes de falar, não, é para o povo, em nome do povo, para o povo, mas na verdade ele é sempre dono do dinheiro de plantão. Então, se antes eram os nobres, o Estado serve aos nobres. Agora, nesse deslocamento, vai servir para os burgueses, para os capitalistas. Então, a ideia de democracia contemporânea, não a democracia, né, grega, ela está associada a uma ideia de liberdade, de economia, de liberdade, de autonomia, tudo aquilo que aquelas pessoas que estavam agora com dinheiro não tinham acesso, o Estado agora ia garantir, né? Tanto é que a gente pode dizer com tranquilidade que só existe capitalismo porque existe Estado. Sem Estado não existiria capitalismo. Então, a base essencial do capitalismo não é as trocas livres entre mercadorias e entre pessoas. O que garante que isso aconteça é o Estado, através da justiça, dos contratos, daquilo que garante que funciona. Eu quero pontuar agora uma questão, aproveitando que o senhor é professor de história, que é fazer uma distinção do que é um regime político para o que é um regime econômico dentro do contexto dessas palavras, porque muito se mistura hoje, né, o capitalismo, a democracia, o socialismo e o comunismo. Mas são polos que eles se bagunçam, só que tem distinções. A gente fala de meio de produção, a gente fala, né, de capitalismo. E você tem os conceitos para distinguir o que são esses meios, como eles são tratados. No capitalismo você tem ali aquele que manda, aquele que cria uma empresa ou coisa do tipo, ele é detentor do que as pessoas que estão criando as coisas em si estão criando. Já no comunismo, né, que é comuna, é de comum. Você me faz essa distinção, por gentileza, para a gente alinhar o que é essas questões, porque são palavras parecidas e como a gente fala dessa questão dessa polarização política grande, as pessoas usam essas palavras para enfiar muitos conceitos e, cara, não é tudo isso que dizem. Às vezes é uma coisa muito mais estrita, né, de um pensamento específico, não se enquadra ali no que está sendo usado. Fazer uma pergunta dessa em professor de história é querer ficar aqui por uns 2 dias. Estou brincando. Eu vou partir da base material. Vou usar a metodologia marxista. Então, para explicar um pouco isso, Marx vai olhar e vai falar assim, existe o homem precisa sobreviver. Para sobreviver, ele tem o quê? Ele tem a natureza. Tudo que o homem tem para sobreviver, para existir, vem da natureza. Só que nem tudo que está na natureza está pronto. Essa camiseta que eu estou usando, esse fone que você está usando, esse computador que a gente está usando, foi o homem que fez. Só que ele dependeu da natureza para fazer. Então, tudo que a gente fala que o homem fez, em vez da gente colocar o conceito de fez, a gente pode substituir por trabalho. Então, existe a natureza, que é a base material, e existe o trabalho, que é o homem manipulando a natureza. Tudo que o homem faz é trabalho. Essa é a base material, é o materialismo da coisa. Então, o trabalho, ele é organizado de alguma forma. Você tem o seu trabalho, eu tenho o meu trabalho e eu organizo esse trabalho. Essa organização é o modo de fazer.
esse trabalho. Então, quando a gente fala modo de produção, é o modo de fazer as coisas. Durante a história da humanidade, desde a pré-história até aqui, você tem vários modos de produção. O que é um modo de produção? É o modo de fazer, de organizar o trabalho. Então, o homem, ele trabalha com as suas condições naturais. O homem ele é bastante limitado biologicamente falando. Nós somos muito frágeis. Nós só conseguimos sobreviver na natureza até hoje porque a gente burla. Né? Se fosse só depender da gente, não corre rápido, a gente não voa, a gente não enxerga longe, a gente é um bichinho frágil pra caramba. Mas por que a gente continua existindo? Porque a gente trabalha, porque a gente manipula a natureza. Então, se a gente está com calor, a gente inventa uma coisa chamada ar-condicionado. A gente não tem asa, a gente inventa um avião. A gente não consegue enxergar longe, a gente faz um negócio que nos dê... Tudo que a gente faz depende da natureza, mas a nossa capacidade de trabalhar a natureza faz com que a gente consiga burlar a natureza e continuar existindo. Certo, então por enquanto nós temos 3 conceitos. O homem, o meio, que é a natureza, aí o trabalho, que é como ele transforma esse meio, e essa relação é chamada de meio de produção. Meio de Prossiga. produção. Exatamente. Então você vai modo de produção, meio de produção. Você vai ter um modo de produção feudal, você vai ter um modo de produção escravista, você vai ter um modo de produção romano que é militarizado, né? Exploração através. Então toda a riqueza, toda a manipulação da natureza existe um trabalho e esse trabalho ele é organizado de forma diferente. No período que a gente vive atual, a gente vive um modo de produção capitalista, que é um modo de produção que você vai ter assim, a inauguração dele com a Revolução Industrial, com o Renascimento Comercial, que basicamente nós vamos produzir em grande escala. Então, eu não produzo mais uma mesa porque eu preciso de uma mesa. Eu vou ter uma fábrica de mesas e vou construir 20 mesas e vou vender para as pessoas que precisam de mesa. Daí entra o surgimento daquele conceito de nós paramos de produzir porque nós necessitamos do bem e nós começamos a produzir como forma de ganhar riqueza e ganhar notoriedade dentro do contexto social. Excedente. Só que eu não consigo construir 20 mesas. Eu preciso contratar uma galera para trabalhar para mim. Essa relação de trabalho, que é uma relação de trabalho dentro do sistema capitalista, que vai gerar riqueza. O excedente do trabalho é que gera riqueza. Não é só o excedente do produto, não é o excedente do trabalho. Certo, a gente chegou no capitalismo. No capitalismo. Então, a forma de organizar o Estado dentro do modo de produção capitalista, ele é a democracia burguesa. Ou seja, ela tem uma representação, ela tem um sistema político, você tem um Estado institucional e você vai ter um governo que administra esse Estado. E esse governo, dentro dessa percepção que eu estou trazendo para vocês, ele sempre vai ser uma representação da elite econômica, ou seja, de quem tem o capital. Não, mas todo mundo vota. Verdade, todo mundo vota. Mas essa estrutura eleitoral e a forma como a gente estabelece as relações, ela faz com que quem de fato chegue ao governo precisa de muito dinheiro. Para você se eleger alguma coisa, precisa de muito dinheiro. E aí quem tem dinheiro? É o trabalhador, o pobre, ou é o dono do negócio? Então, todo o governo, dentro de um Estado democrático, liberal, burguês, ele vai representar e vai defender os interesses burgueses. Então, existe dentro dessa perspectiva uma crítica dos socialistas, dos comunistas, que fala que não existe uma liberdade real aí. Existe uma camuflagem de liberdade. Porque, veja, deixa eu pensar um exemplo mais concreto. Você é livre para fazer o que você quiser na democracia liberal. Você é livre para ir tomar um vinho em Paris agora, se quiser. É a instituição dependendo do capital. Então, eu sou, mas eu preciso de capital. Mas não é. Porque só exatamente. Você só é realmente livre quando você tem grana. E aí entra um conceito que eu acho interessante, que daí eu volto para minha área, que é psicologia e direito, né? É uma das minhas áreas, na verdade, sou músico, mas não vou entrar nesse mérito, que é quando a gente fala de liberdade, a gente fala de dinheiro, a gente fala de uma liberdade que ela muitas vezes supera até mesmo o que nós conhecemos como legislação. Ou seja, a gente fala que quem é detentor do capital está acima da lei. Aí que surgem, inclusive, ditos populares, frases que correm, que não necessariamente têm embasamento, mas têm histórico, que é, fulano não vai ficar preso muito tempo porque é rico. Ciclano foi preso porque fez corrupção, fez algum crime, fez alguma coisa, mas ele é rico, vai sair logo. Que daí entra justamente esse conceito de liberdade. A liberdade está servindo a quem
mantém a estrutura funcionando, que é quem tem dinheiro. E aí a liberdade de prisão, né, de ir e vir é a mais extrema, mas a ideia é de que você, não tendo capital, você não tem liberdade para quase nada na sua vida. Você tem a liberdade de ir trabalhar, comer, né? Você não tem, muitas vezes você não tem saúde, você não tem educação, você tem que trabalhar, Na verdade, se a gente for levar ao extremo, dentro de uma perspectiva do liberalismo capitalista, a exploração do trabalho é uma forma de escravidão, quase. Você tem a ideia de ser livre, mas a verdade é que suas condições materiais de ser livre são extremamente limitadas, né? Você não tem acesso a uma boa educação, você não tem acesso à saúde, você não tem acesso a lazer, você muitas vezes não tem acesso à dignidade, e você ainda vai ser fustigado pela polícia, você vai ser atacado por causa do seu gênero, por causa da sua cor, por causa da sua... Enfim, existe toda uma estrutura de elite que controla e que o mundo foi feito para elas, elas têm liberdade. O resto é o que sustenta essa elite, né? E aí é a visão de que não existe liberdade no capitalismo. Tá, pontuando isso, então nós concluímos que dentro dessa estrutura de trabalho, relação de trabalho, né, aquela relação ali de meio de produção e o ser humano como se só, precisava de uma forma de se regular e tudo mais, os anos foram passando, aí a gente teve uma constituição criadora baseada em quem tinha ali e controlava esses meios de produção, começando a capitalizar em cima disso, começando a explorar, vamos dizer assim, o trabalho e a produção em si de uma quantidade grande de pessoas, e a gente tem a relação de trabalho que constitui ali o capitalismo. Nisso surgem os problemas que o capitalismo tem, e aí surgem as teses contrárias, e aí eu gostaria agora que você falasse das outras teses, o que é o socialismo e o que é o comunismo, qual é a diferença entre eles e por que eles se confundem. O socialismo, ele é uma coisa... que é anterior a Marx. Você tinha os socialistas que pensavam que a estrutura poderia ser mais social, né? O que o Marx vai fazer, ele vai estruturar de forma científica uma tese, uma proposta, através do estudo da história econômica. Então ele vai estudar como que a riqueza se desenvolve e ele vai propor uma alternativa. E aí tem vários conceitos dentro dessa proposta dele, mas a proposta dele é que o capitalismo em si, ele traz dentro dele o gene da sua destruição, né? Então, o Marx ele vai analisar a história e vai falar, esse sistema que a gente tem hoje, ele é insustentável. Vamos lembrar que Marx está escrevendo no período da Revolução Industrial, onde as pessoas trabalhavam 14, 15 horas por dia, crianças, mulheres, então era um extremo da exploração que o capitalismo de alguma forma foi amenizando, justamente porque ele percebeu que se continuasse daquele jeito ia estourar. Uhum. E qual é o gênio da destruição desse sistema? É a luta de classe. Então, existe a mão de obra e existe o burguês, ou o dono do capital. E existe uma guerra entre esses dois. Por quê? Porque o burguês ele precisa do trabalho e da exploração do trabalho para criar excedente de riqueza. Então ele precisa diminuir o salário o máximo possível, aumentar o período de trabalho o máximo possível para que ele produza mais riqueza. Para que sobre mais para ele. O que gera riqueza é o trabalho, né? Só que não é ele que trabalha, a mão de obra não é ele precisa contratar. Nessa visão, a gente transforma as pessoas em produtos, né? Qual é o produto que você oferece? É a sua mão de obra, é o seu corpo. Você não tem dinheiro. O que você tem? Você tem alguma constituição intelectual, mas vende o seu corpo. Então, você se vende como produto. Você é um produto. Então, eu pago X para você fazer um podcast. Só que esse podcast ele vai gerar mais do que esse X. Então, eu pago 100 e eu uso isso e eu faço 200. Essa diferença do 100 para 200 fica para mim. E Marx fala que existe um roubo e quem gerou a riqueza foi você, mas quem ficou com ela fui eu. Então, nós vamos guerrear. E essa guerra vai levar à destruição do sistema. Porque em algum momento o trabalhador vai olhar e falar, tá errado isso aí. Acredita-se que ele vai falar isso. E ele fala, mas por que ele não fala logo? Porque Marx vai dizer, ele está alienado. E quando a gente fala alienado, não é esse conceito de que ele está sendo enganado. Ele vive uma estrutura alienante. O trabalho é alienador, a família é alienadora, toda a estrutura
que foi constituída dentro desse sistema faça com que ele não perceba. Ele não consegue se desvencilhar disso. Ele vai falar que foi sempre assim, ele vai falar que é normal, que é assim mesmo, alguém vai se dar bem, alguém vai se dar mal. Então existe uma normalização, existe uma alienação que garanta que o trabalhador continue lá no lugar dele e não atrapalhe, não queira destruir. E Marx fala que essa guerra uma hora vai estourar. E quando estourar vai ser uma revolução, então vai ser por sangue. Que o trabalhador vai ter que tomar os meios de produção do burguês, né, para socializar. Então, em vez de ter um empresário que é dono e explora todo mundo tem que se tornar dono. Uma cooperativa, por exemplo, para ficar mais simples, é a ideia de que toda a produção deveria ser cooperativa e não ter um proprietário. Não necessariamente que essa produção deveria ter para o Estado, porque a gente tem proposta marxista e a gente tem a tentativa de aplicar ela na vida real. Na vida real, quem ficou responsável não foi o trabalhador, foi o Estado. Então, fez-se uma revolução e o Estado socializou o meio de produção, mas é ele que administra. Historicamente, uma das críticas é falar, não, a gente trocou o burguês pelo Estado, nós continuamos sendo explorados. Mas a tese é que o trabalhador, que é quem gera riqueza, assuma, se torne dono dos meios de produção, da terra, da fábrica, seja lá o que for. Esse é o comunismo. O comunismo é você tomar os meios de produção de quem tem ele hoje concentrado e que você transforma os meios de produção, que o proprietário dos meios de produção seja quem realmente gera essa produção. Então, o proprietário tem que ser a comunidade, por isso o nome comunismo. Então, a comunidade vai se tornar detentora dos modos de produção. Quais são as críticas que muitos fazem? Que quando você faz isso, você não tem mais a concorrência. E quando você não tem concorrência, você fica estagnado. Então, o desenvolvimento tecnológico, todos os desenvolvimentos que o capitalismo ofereceu, ele ofereceu pela ambição do lucro. A IA que a gente está usando agora, as ferramentas, tudo isso aconteceu porque alguém inventou que queria ganhar dinheiro. No comunismo, a ideia não é o lucro pelo lucro. No comunismo, é a ideia do lucro para que as pessoas vivam melhor. Todos vivam melhor. Não só o dono da OpenAI. Todo mundo tem. Só que a crítica fala que quando isso se tornar comum, ninguém vai inventar. Não vai ter desenvolvimento tecnológico. O que eu não acho muito justo, porque eu acho que todo desenvolvimento tecnológico é de uma necessidade humana. A gente é curioso por natureza. E se a gente puder trazer esse desenvolvimento tecnológico para todos... Sabe uma questão que eu acho interessante de pontuar aqui? Justamente na própria tese de Marx tem essa defesa da alienação. E dizer essa tese contrária de dizer que a gente só avançou porque estava competindo, porque estava em guerra e não sei o quê, é parte dessa alienação, né? Porque faz parte dessa narrativa. Pô, a gente tava lá, então a gente vai defender isso. E é uma narrativa que ela naturaliza, né? As pessoas começam a ter a impressão que sempre foi assim e é assim. E é assim que tem que continuar sendo. Qualquer possibilidade de mudança disso, ela vai ser perigosa. Ela vai tirar o seu lugar de que você acha que você está confortável. A ideia de liberdade, vai acabar com a liberdade. Mas não tem liberdade, meu querido. Você está achando que tem. E eu falo isso de um jeito muito tranquilo porque eu já tive os dois lados, entendeu? Eu já me considerei uma pessoa muito mais liberal e hoje eu me considero uma pessoa muito mais progressista. Porque, de fato, eu percebi que a tese da liberdade, dentro desse modo de produção capitalista, ela é extremamente limitada. E eu, de alguma forma, muito confortável, defendia isso porque eu sou super privilegiado dentro dessa estrutura. Homem, branco, hétero, cristão, o mundo foi feito para gente que nem a gente. Mas e quem não é assim? Eles têm a liberdade, eles conseguiram estudar, eles conseguiram desenvolver. Quer dizer, eu estou defendendo uma liberdade que ela é feita para um tipo só de pessoa. Mas a sociedade é feita por um monte de gente, de possibilidades diferentes. E quando você se fecha a um tipo de pessoa, você exclui todo o resto, você desumaniza todo o resto. Você tira dignidade. Não é só a liberdade que ela não tem. A liberdade de falar ou a liberdade de pensar. Porque você não tem liberdade de pensar se você não estudou, se você não tem acesso a uma boa educação. Aí entram teses recentes interessantes associadas a redes sociais e a forma como a sociedade se estrutura hoje em dia baseado nas redes sociais, que eu acho interessante de trazer, que é, por a gente estar cada vez mais fechados em bolhas específicas, muitas pessoas, muitas bolhas sociais no caso, elas não acessam a realidade de outras a um ponto tão grande
que elas acham que não existe. É aquela coisa de, no Brasil ninguém passa fome. Eu olho aqui na minha cidade, não tem mendigo, ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Aquela coisa de você tá tão... Você vai fechando, né? A história de que a internet aproxima quem está longe, afasta quem está perto. Isso dentro do contexto social seria, eu tenho noção do que tá acontecendo nos Estados Unidos, mas, o Brasil não passa fome. Exemplo. O Brasil não tem racismo. Não tem homofobia. Esse negócio de homofobia não existe. Entendeu? Eu até... Como é que é a história? Eu até tenho amigos gays. Sim. Eu gosto, não é que eu gosto, mas eu sinto muito claro, percebo, e foi o caminho que eu entrei para entender melhor essa pluralidade das coisas, a questão do racismo. A gente tinha, e tem ainda, muita gente defende isso, academicamente falando, o mito da democracia racial, né? Que no Brasil não tem um racismo que nem tem nos Estados Unidos, né? A segregação, mas o racismo aqui ele é muito mais elaborado, ele é muito mais sofisticado, né? Ele coloca as pessoas, ele classifica as pessoas, então você tem uma estrutura de dominação pela cor da pele, você tem uma estrutura de dominação pelo gênero, a ponto, por exemplo, como eu não sou nada disso, não sou preto, não sou mulher, não sou gay, eu não vejo, não sinto isso nem nas redes sociais, nem na minha vida. Mas por que aquele negócio de alienação? Porque me dou o trabalho de ver, porque o mundo está ótimo. O meu problema são outros, né? Não são esses. Então, por exemplo, eu percebi um dia que eu ia com a minha esposa, em qualquer lugar que eu ia, o garçom atendia e trazia o cardápio para mim. E perguntava para mim. E quando vinha a conta, era para mim. É como se ela fosse, assim, minha propriedade que está aqui só me acompanhando. E isso quer dizer que ele é xenofóbico, que o garçom, todos eles são machistas? Somos todos machistas, mas eles odeiam as mulheres? Não, ele também não percebe que ele está nessa estrutura e que quem ele tem que atender na mesa é o homem, né? É que nem quando tem criança. Se vier um adulto e uma criança, a pessoa vai se dirigir ao adulto. E aí, uma vez eu fui com um primo numa mecânica, meu primo tinha um carrão, eu com meu carrinho velho, e ele tinha um carrão e foi ver um orçamento, só que ele é negro. Só não, né? Ele é negro. E acontece que quando a gente entrou na mecânica com aquele carrão, as pessoas começaram a atender a mim, como se o carro fosse meu. Perguntando o que era, que eu não falei, mas o carro é dele. Aquilo é racismo. Quer dizer que o cara ele não gosta de preto? Não. É que ele está preparado que quem pode ter um carrão é esse gordo branco aqui, não pode ser esse aqui. E isso já está dentro desse processo de alienação. Quer dizer, toda a estrutura ela faz com que você hierarquize e que você tenha pessoas subalternas e pessoas que vão mandar. E quando você é essas pessoas que não é subalternas, eu não sou milionário, mas eu gabarito em quase todas as outras. O mundo é feito quase perfeitamente para mim. Eu não eu não consigo ver o outro lado. Eu não sou gay. Daí eu não sei as agruras e todas as dificuldades. Por isso que existe aquele conceito de lugar de fala, que as pessoas falam, lugar de fala é uma forma autoritária de você calar a boca de quem não concorda. Não é verdade. Lugar de fala nada mais é do que você ter a sua experiência, o seu lugar de existência quando você fala. Tudo que você fala está de acordo com o seu lugar de existência. Essa questão de lugar de fala, devido à rede social ter desvirtuado um pouco o significado do termo, eu gosto de usar propriedade. Eu tenho propriedade para falar. Porque quando a gente fala no meio intelectual, a gente fala, no meio acadêmico, né? A gente fala, eu tenho propriedade para falar, por exemplo, no meu caso, eu tenho propriedade para falar de engenharia de som, de música, de produção. É a minha área de especialidade. Tenho propriedade para falar de psicologia. Mas se eu for conversar com um psicólogo de formação que tem mestrado, tem não sei o quê, ele tem mais propriedade que eu. Então, no caso, eu quero falar de lugar... Vou falar de lugar de fala, né? Tô falando com a minha esposa aqui de uma questão de homem versus mulher no contexto social. Ela tem propriedade para falar disso muito mais do que eu, porque ela é mulher. Não qualificaria em muito mais do que eu. Mas é um lugar de fala que eu não acesso, entendeu? A fala dela tem as experiências e tem as histórias e tem as condições de vida que eu não consigo nem pensar. Então, não é que a fala dela é melhor ou pior. Ela pode ser mais qualificada justamente porque ela tem essa experiência. Mas é que essa experiência de mulher, ou de negro, ou de gay, ela sempre foi silenciada. Entendeu? Então, a narrativa, a propriedade, o lugar de fala, era do padrão. Quem fala é isso aqui.
Então, eu acho muito importante esse conceito, e também aprendi, já fui muito crítico a isso, mas também a gente está vivendo e aprendendo. Você precisa cumprir, e é história, né? Se você falou propriedade, eu diria história, quer dizer, o lugar de fala nada mais é do que um ser, uma identidade histórica falando. E essa entidade histórica, essa personalidade histórica, eu não tenho. Eu posso ser um doutor sobre gênero, mas eu não sou mulher, entendeu? Eu nunca tive medo de pegar um ônibus ou andar numa rua, enfim, ninguém fica me encarando na rua, olhando minha bunda ou querendo meu corpo porque acha que pode. Ela tem, eu não. Eu sei que existe isso, mas quem vive isso tem uma fala de propriedade, de autoridade, de local que precisa ser reverbalizado, precisa de holofotes, precisam ser ouvidas. Então, o lugar de fala não é calar a boca de quem não é aquilo, mas é pela primeira vez deixar quem é falar. E a riqueza de quem é e de quem vive, de quem tem essa história, para mim que não tem, eu aprender com ela, né? Então, eu acho que é um pouco disso, assim, a ideia dos... Pode não ser o comunismo, pode ser outra coisa, a história continua, talvez você escreva um livro, talvez a gente ache uma nova forma de organizar a sociedade. Mas falta a generosidade de entender que somos diferentes e que criar padrões e hierarquizar onde você tem alguém superior e alguém inferior é ruim, no sentido até moral das coisas, mas é ruim também porque atrasa. A gente poderia se desenvolver mais, a gente poderia ter uma sociedade melhor, vidas melhores, se a gente conseguisse pensar o coletivo de uma forma mais generosa. Assim. Ao invés da gente ficar preocupado, no caso, voltando àquela tese do capitalismo versus o comunismo, né? Ao invés da gente ficar preocupado no capitalismo com essas guerras, com essa briga econômica e tudo mais, no comunismo juntando forças para avançar, juntando forças para resolver os problemas da sociedade e não tentando ser melhor que o coleguinha. Eu acho que essa é, digamos assim, a principal tese contrária, até, eu diria, a favor, no sentido do comunismo, em relação ao capitalismo, que no capitalismo você tá brigando contra o seu patrão e ainda tentando avançar cientificamente, você tá brigando contra outra nação e ainda tentando. No caso dos defensores do comunismo, seria justamente essa questão de vamos todo mundo se juntar para ir para frente, empurrar a mesma pedra, ao invés de ficar cada um puxando para um lado, né? E qual é o problema? Porque quando isso foi tentado aplicar na União Soviética e outros países, hoje na China, de alguma forma, né, eles ainda se consideram assim, comunistas, as experiências históricas nem sempre... Quer dizer, você tem a receita de bolo e aí você tem o bolo. Né? Então, a tentativa soviética, ela teve êxito em fazer a Revolução Socialista. Dentro da perspectiva marxista, o socialismo é uma fase, né? Você vai passar por um período de socialismo, onde o Estado tem muita força, depois você vai implantar o comunismo, onde, de certa forma, o Estado quase desaparece. Né? Tudo é comunitário. Mas teve muita fome, teve muito assassinato, teve genocídio. Então, também não é olhar o comunismo só pela receita e esquecer que tentaram aplicar, e quando tentaram aplicar, deu ruim, deu muita coisa ruim também. Uhum. Fizeram uma promessa e não entregaram. Né? Teve muito desenvolvimento econômico, a Rússia saiu de 1917 de um país semi-feudal para transformar numa potência mundial, e até hoje, mesmo tendo sido dissolvida, a Rússia ainda é uma potência mundial, pelo menos militar, e se é militar é mundial, porque estamos voltando numa estrutura em que a força é mais importante até do que a própria economia, ou que toda a economia fica voltada para se tornar forte, né? Os países e tal. Então, eu entendo que as pessoas tenham medo do comunismo, porque o comunismo histórico, aquilo que a gente conseguiu construir, tirando a China, que a gente ainda está vendo, né? Gerou muita fome, gerou muita guerra, gerou muito assassinato. Então, é difícil defender isso. Certo. Agora, a gente voltando para o nosso gráfico imaginário aqui, né? A gente teve lá a relação de trabalho, natureza e tal. Chegamos ao capitalismo, aí surgisse com essa relação de trabalho também o comunismo. E aonde que se encaixa a palavra socialismo no meio disso? Ela é um sinônimo de comunismo ou ela significa outra coisa? Ou ela não tem a ver com essa relação de trabalho? O socialismo, a gente poderia dizer que o socialismo é um estágio da Revolução Comunista. Então, o que é a Revolução Comunista? De certa forma, a gente falou, o trabalhador vai assumir os meios de produção.
Certo. Tá, como é que a gente vai assumir? A gente vai bater na porta da fábrica e falar, dono da Volkswagen, com licença, donos e acionistas, quem agora é dono, quem vai assumir sou eu. Eles não vão entregar assim fácil. Então a revolução, ela vai, como propósito, claro, ela vai perguntar, você quer entregar? Não quer entregar? A gente vai te matar. E eles vão se defender. Então vai haver uma guerra. Com a revolução comunista, ela exige necessariamente sangue. Por quê? Porque quem é o dono de produção não vai aceitar entregar isso. Você vê fazendeiros se armando contra sem terras. O cara vai se armar e vai ter uma guerra. E quem vai ganhar, vai ganhar. Então a revolução vai ter êxito se os trabalhadores conseguirem tomarem os meios de produção. Tomou os meios de produção, como é que vai administrar isso agora? Porque a guerra vai ser sangrenta, vai morrer muita gente, e na guerra toda a potência econômica, humana, fica para a guerra. Terminou a guerra, assumiu os meios de produção, aquilo que a gente não destruiu, porque a guerra vai destruir, né? A guerra vai destruir, aquilo que a gente está brigando vai ser destruído nesse processo revolucionário, muitas vezes, porque em última instância o burguês ele pode pegar e explodir a fábrica. Entendeu? Eu não vou ter, mas vocês também não vão ter. Então o parque industrial de um país onde a revolução, quando existe parque, porque as experiências históricas socialistas foram todas em países periféricos, quando Marx escreveu para acontecer em países onde o capitalismo tivesse desenvolvido. Então, fez a revolução, matamos a galera, e agora? Precisamos organizar isso. Quem que vai organizar? A gente precisa criar alguma coisa. Aí a gente volta lá no começo. Quem vai organizar? O Estado. Então, esse Estado pós-revolução, ele é chamado de socialismo. Então, é um estágio em que o Estado tem muita força. Ele é que vai organizar a estrutura dos meios de produção até ela se tornar realmente comum. Então, existe um estágio em que o Estado tem que ficar muito forte e esse estágio é logo pós-revolução. E não tem um tempo. No caso da União Soviética, todo o tempo que ela existiu foi o socialismo. Nunca chegaram ao nível do comunismo. Porque o nível do comunismo, o Estado, ele sai de cena. Então, o socialismo ele é um estágio do comunismo, mas ele é diretamente relacionado à democracia. Porque a gente está falando de um ponto onde o Estado está regendo a sociedade, é isso? Não a democracia burguesa, é uma outra democracia. Sim, isso. No caso, o conceito abstrato de democracia, não a democracia que nós vivemos. Entendi. E daí o que acontece? O governo, pós-revolução, vai ser administrado pelo partido, né? E daí é um partido só. Dentro da revolução, todo mundo que é contra a revolução é inimigo, mesmo que você seja do mesmo país que a gente, né? Então, você é contra a revolução porque você é o dono de produção, você é contra a revolução porque você acha que daí o outro lado vai falar que você é alienado, você prefere como Estado. O fato é que esse Estado socialista, ele é um Estado militarizado, ele é um Estado muito ditatorial, ele não é a ditadura do proletariado. E quem é esse proletariado? É esse conceito de construção de uma sociedade comunista. Então, tudo que vai contra essa construção é inimigo. E esse Estado tem que eliminar. Então, é uma ditadura sangrenta, muitas vezes, até pacificar. Como é que você pacifica? Tem duas formas. Ou as pessoas aceitam, ou elas vão sendo aniquiladas, até quem sobrar é só quem concorda. Por isso que não é uma democracia no sentido assim, não tem espaço para discordância. É uma ditadura do proletariado. Então, o socialismo é esse estágio pré-comunismo, que é a ditadura. O fato é que a gente nunca conseguiu chegar no comunismo histórico. A gente sempre ficou nesse estágio. Um Estado muito forte, um Estado muito militarizado, e um Estado bastante... Enfim, uma ditadura sangrenta, que mata, persegue, sequestra, tanto quanto... Porque ditaduras não são privilégios só da direita. Né? Tanto a direita quanto a esquerda. Ditadura, daí entra o contexto político. Ditadura é quando você tem uma figura de poder que está superior a todo o resto. E ela dita como as regras serão de forma dura. Por isso, ditadura. Exato. Independente se é mais coletiva ou se é mais individualista, o fascismo são ditaduras, né? O comunismo são ditaduras e para os comunistas a democracia liberal é uma forma de ditadura, porque quem realmente... De certa forma, só que... o Estado democrático liberal, ele é o que sustenta o capitalismo. Se você derrubar o Estado
você não tem mais capitalismo, porque você não tem mais garantias de contrato, você não tem as coisas A que economia garantem. para de valer. Aham. Tem um episódio de um desenho que eu gosto, que é Rick and Morty. É um desenho bem louco, assim, mas tem um episódio específico que faz uma crítica social interessante, que é uma alusão a como o modelo de economia funciona. Em que um dos personagens vai lá e, assim, existe uma economia global. E aí tem um computador. É muito simplificado, mas dá pra entender bem. E aí tem o número 1. Aí ele vai lá e ele muda para 0. A partir daquele momento, ele clicou ali, a moeda que valia 1 agora vale 0. A partir do momento que isso acontece, assim que ele sai, os seguranças vão deter ele. E aí começa aquela discussão. Mas peraí, por que eu tô fazendo isso, arriscando minha vida, se eu não vou receber nada? Aí ele joga a arma assim, aí começa. Aí, assim, vira bagunça, né? Mas é engraçado porque é uma crítica escrachada, boba, obviamente. O desenho ele é um desenho adolescente que. Ele tem críticas ácidas e tudo mais, mas de uma forma muito simplificada. Só que eu acho que retrata essa questão de que se cai o Estado, se cai aquele que regula o quanto a moeda vale e que a moeda só vale o que vale, porque se você não pagar, ele vai lá e vai interferir, não tem como existir essa questão de troca, essa questão de economia. A gente volta pro escambo, né? E aí você descentraliza, né, o próprio território, ele não se sustenta. Você não vai ter um país unificado que nem a gente tem se não tiver um Estado, se não tiver todas as estruturas do Estado. Um conceito que eu acho que vale a pena a gente falar, que a gente fica fazendo fragmentos, né? Mas também não é uma aula, é uma conversa. Sim, é um podcast. É pior que uma aula e mais responsável que uma conversa, eu diria. O Marx ele vai falar que esse sistema de produção capitalista, esse modo de produção capitalista, ele tem uma estrutura e uma superestrutura. E a estrutura é a base material. Ou seja, a estrutura são as fábricas, a terra, enfim, aquilo que a gente consegue trabalhar e produzir riqueza. A superestrutura, vamos pensar como uma casinha, né? Então, a estrutura é o chão e as paredes. A superestrutura é o teto. E cada um tem sua função. A função do chão é garantir o desenvolvimento da riqueza, né? E a superestrutura é aquilo que garante a dinâmica social do status quo, como está. Porque quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ver que o trabalhador é explorado, o trabalhador ele tem um processo de desalienação, que quem vai construir isso na proposta marxista é o Partido Comunista, é sempre o partido que vai ter a responsabilidade de organizar os trabalhadores e desenvolver esse pensamento crítico que vai tirá-lo da alienação. Mas o que sustenta essa alienação é o que Marx vai chamar de superestrutura. O principal elemento da superestrutura é o Estado, né? Tanto é que ele adquire para si outros elementos da superestrutura. Então, Marx vai falar que esse telhado ele é constituído pelo Estado, pela imprensa, pela escola, pela clínica, pela saúde. Aí mais Foucault, mais para frente, vai falar desse controle da saúde, através da vacinação, etc. Então, a superestrutura é o que mantém o pensamento hegemônico. E o pensamento hegemônico é garantir que o patrão continue explorando o trabalho do trabalhador. Quando essa superestrutura começa a ruir, o modo de produção começa a entrar em perigo, em crise. Então, por isso que você vai ver os comunistas aí, eles vão atacar a religião, eles vão atacar as instituições todas, porque eles acreditam que todas essas instituições são as responsáveis pela manutenção da ideologia dominante. E qual é a ideologia dominante? Existe alguém que manda, existe alguém que obedece, existe alguém que é rico e existe alguém que é pobre, e é assim mesmo, da natureza humana que seja assim, e a gente tem que manter. Então, a igreja tem essa função, o Estado tem essa função, a escola tem essa função, a imprensa tem essa função, a mídias, enfim, propaganda, tudo, os cinemas, artes, tudo está a serviço da manutenção ou da disseminação de uma ideologia dominante. Quando você começa a arranhar essa ideologia dominante, você começa o processo de formação crítica do trabalhador. E aí começa a desalienação. Ele não fala desalienação, ele fala de pensamento crítico. Uhum. Então, só existe capitalismo porque tem Estado, porque tem igreja, porque tem patriarcado. Todas as estruturas são constituídas para manter a base material funcionando. Rapaz, que aula! Uma coisa que eu queria trazer aqui pra roda, porque quando eu não li a sua tese, não consegui ler ela antes da gente começar, mas os pontos que você me falou durante a nossa conversa me trouxeram um questionamento que é o seguinte:
quando você publicar, obviamente, essa tese, esses mesmos 4 pilares, né, que a gente fala para a questão da transição política, eles podem ser usados para transições sociais, né? Porque os conceitos que você trouxe, os pilares que você colocou, que obviamente você não é o primeiro pensador a trazer isso, mas a sua tese está voltada para isso. Sim. Mas eu vejo uma relação entre, por exemplo, né, se a gente for falar de questões como machismo, feminismo, ou o próprio preconceito, né? Como que a gente acaba com o preconceito? A gente precisa estruturar o que é o preconceito e tal. Da mesma forma, a gente tem uma memória do que é o preconceito, a gente tem uma responsabilização e uma justiça associada ao que é, tipo assim, a pessoa que faz preconceito. Quem é? É o racista? O xenofóbico? Essa pessoa, ela tem que ser responsabilizada. Então a gente tem esse segundo pilar equivalente. A gente tem uma Uhum. reparação também, que é entender, no caso, a gente tem, por exemplo, lei de cota, essas coisas assim, que são Uhum. meios de tentar reparar historicamente o dano que foi causado ao longo do tempo, por conta, né, de você tratar aquelas pessoas ali como inferiores no contexto social. E a gente tem uma reforma institucional também, na mesma forma, para tentar garantir que não se repita, né? Olha que curioso. Então, a Sim. sua estrutura, ela é uma estrutura que eu acho que, assim, pode ser usada de forma mais genérica, não só nesse contexto de transição política, mas também em outros contextos de transição de pensamento, né? De transição de pensamento social, como sociedade, claro. O que que você acha sobre isso? Eu acho uma hipótese muito interessante. A única coisa que talvez não é que divide, mas que é um diferencial é que é justiça de transição. Então, esse conceito que foi eu que criei, né, eu vou tentar historicizar como que ele aconteceu no Brasil, ele é sempre por ser uma justiça, ele é uma posição do Estado. Então, o conceito de justiça de transição, ele é um conceito essencialmente de construção do Estado frente a alguma coisa. E essa hipótese sua, ela é muito interessante, porque ela mostra uma trilha, né? Esses pilares também são interdependentes e mostram uma trilha de independência, de autonomia, ou de deslocamento de um local para outro, que você não tivesse o autoritarismo do machismo, o autoritarismo do racismo e tudo mais. Eu acho perfeito. A diferença é que talvez essa transição ela está muito mais nas mãos da sociedade, né, do que necessariamente do Estado. Mas é uma trilha que o Estado poderia traçar também para trabalhar isso. É interessante, eu acho que é uma proposta E, aí que ó, você. você que tá aí estudando psicologia, tem uma tese aí para você trabalhar no seu mestrado ou no seu doutorado. Uma das críticas que eu posso sofrer, que eu já estou preparado com o meu trabalho dentro da historiografia, é que eu fiz um recorte bastante fechado sobre a história política, que é um campo de estudo da historiografia, que tem uma tradição muito forte no início do século XIX até meados do século XX, aquele momento em que a história ela surge como querendo ser ciência, né? Porque se contar a história, a humanidade sempre contou, mas a partir do século XIX, com o advento das especializações e da modernidade, a história surge como disciplina acadêmica, né? E a história política era a chave disso, porque ela sempre tinha uma visão de que para você contar a história você precisa ter um documento, e quem produz o documento é o Estado. E ela se desenvolveu muito isso a partir do século XX, meados do século XX, ela vai ter uma crítica muito forte disso, de que, a história política, cadê as pessoas? Cadê a sociedade? A história é feita de vencedores e os vencedores estão no Estado. Os governos, os agentes, os servidores, a narrativa está no Estado. Mas e os vencidos? Cadê a história dos vencidos? Quem conta a história é quem vence a guerra, né? Então, a partir do século XX, a história política ela vai ser abandonada pela historiografia, pela ciência, por outras correntes e outros campos da história, né? Principalmente com o que a gente chama de escola dos análises, que vai ampliar possibilidades de documentação, ampliar possibilidades, inclusive, de narrativas. Quando a gente fala narrativas, é perceber, está no plural, né? Narrativas. Uhum. Dentro daquela história política tradicional, você tinha a história, a verdade. E aí foi percebido que não é a história, era uma verdade, era uma forma, um olhar do passado. Depois, já aqui no século XXI, a própria história política ela vai se reformular, né? Ela vai se modernizar. E ela vai se modernizar justamente utilizando
aqueles campos que a criticavam e que foram se amadurecendo ao longo do século XX e XXI. Então, a história política hoje ela não é a mesma história política que só olha o Estado, né? Ela ampliou o escopo de possibilidades de documentação histórica. Uma fotografia é um documento histórico, um diário é um documento histórico, né? Arte, a música, aí a gente entra na minha área. E, enfim, todo vestígio do passado, a moda, ela representa as marcas e ela tem significados daquele período histórico. Os agentes sociais, eles estão presentes nos documentos do Estado. E eu vou tentar mostrar que essa disputa de narrativa, ela deságua de alguma forma quando o Estado se posiciona. Quando, por exemplo, ele faz a lei de anistia de 79, ela silencia qualquer possibilidade de responsabilização. Mas em 2010, o STF foi chamado a verificar se essa lei, ela era de 79, ela era legal, porque nós constituímos em 88 um novo Estado, né? E o STF reafirma, ou seja, você tem o silenciamento da responsabilização em 79 e já dentro da democracia, toda a estrutura democrática, o próprio documento, o próprio Estado, via STF, diz não, o legislador de 88 recepcionou essa legislação, que a Constituição teria recepcionado isso e ela é válida. E logo depois de 2010, em 2012, a Corte Internacional de Direitos Humanos condena o Brasil, porque o Brasil é signatário, né? E você fez direito, essa estrutura de acordos internacionais, ela é supraconstitucional, né? Quando ela é aprovada, assinada e depois aprovada no Congresso, ela é supraconstitucional. Ela vale tal qual o poder da Constituição. Ela se torna parte da Constituição do Estado brasileiro. E o Estado foi condenado a responsabilizar, sim, as pessoas e foi condenado a reconhecer que a lei de anistia não é uma lei que defende o torturador, que proteja o torturador, que proteja os sequestradores, assim. Então, essa dinâmica de quando ela foi construída em 79, foi reafirmada em 2010, já dentro da democracia. O Brasil é condenado pela Corte Internacional de Direitos Humanos e não cumpre, porque não cumpriu até hoje. Dentro desses documentos, eu vejo a agência e movimento da sociedade civil brasileira ali dentro. Entendeu? Um grupo querendo não responsabilizar, um grupo, no caso a OAB, entrando no STF para responsabilizar, o STF falando que não vai responsabilizar, aí uma instituição internacional. Essa dinâmica está nos documentos. Então, eu falei que ia ter algumas críticas, que eu já vislumbro a possibilidade, é isso, eu vou ter que mostrar que eu não vou fazer entrevistas, eu não vou atrás das comissões de familiares, porque já existe muito trabalho sobre isso. Um dos exercícios metodológicos que eu vou ter que defender é dizer que dentro do próprio Estado e próprios documentos do Estado, não só a legislação, mas os movimentos que acontecem dentro desses 4 pilares, eu consigo visualizar e mostrar a agência civil, a agência social acontecendo ali. Rapaz, eu queria que você agora pensasse o que você deixaria de mensagem para essa pessoa que tem interesse histórico, essa pessoa que gosta desses temas políticos e tudo mais, a área semelhante à sua, para que ela não abrisse mão, né? Considerando a situação que nós estamos, que volta e meia acontece de tirar verba daqui, tirar verba dali, os pesquisadores, né, estão numa função difícil aí e tudo mais. Então, eu deixo a palavra com você para que você passe aí a palavra para frente para que outras pessoas entrem na mesma formação e você deixe uma linhagem aí de outros professores. Você tem um tempo para ouvir a palavra do Pérez? Eu vou dizer o seguinte, eu me tornei professor e eu gostei muito de ser professor por muito tempo, atualmente não estou nem em sala, mas fui muito apaixonado pela licenciatura e pela história, porque eu particularmente não sou um revolucionário, sabe? Eu não vou pegar em armas, eu nem gosto dessas coisas, se a revolução estourar aí, não contem comigo. Intelectualmente eu até acho legal, mas eu não tenho essa disposição para isso. Mas eu tenho uma disposição que alinha com a ideia revolucionária, que é a ideia de transformar o mundo num mundo melhor. É uma ideia bastante ambiciosa, né? Utópica, muitas vezes vamos dizer. Então eu acho que a possibilidade de que melhorar o mundo é um objetivo ambicioso, mas é um objetivo que eu tenho.
e que ele me colocou como professor, porque eu acredito que como professor a gente pode melhorar o mundo. Mas professor, mudar o mundo é um pouco demais. É demais porque não é isso que vai mudar o mundo, mas eu acho que é vários issos que transformam as coisas no melhor. Então, a minha agência de professor, a minha ação de professor, ela sempre foi muito mais política do que necessariamente profissional, mesmo porque profissionalmente, como você falou, poderia ir para o direito, outras áreas que dão mais dinheiro, né, e que dão mais ascendência social, mais respeito Prestígio. social, prestígio, né? Mas como a minha missão e eu percebi, porque tem advogados que fazem isso, tem psicólogos que fazem isso, que olham a sua profissão e percebem que através dessa profissão ela pode melhorar um pouco o mundo. Então são formiguinhas carregando pedacinhos de folhas, né? Então eu tenho essa ambição e é isso que me motiva a entender a história, me motiva a ser professor, me motiva a fazer uma tese dessa. O que eu quero com essa tese? Qual é o legado que eu quero deixar? É de fato uma contribuição para pensar que a gente precisa agir na direção desses pilares, que a gente precisa trabalhar, entender, né, que nem você falou, entender as possibilidades do que a gente construiu historicamente até aqui, e que esses pilares e essa construção democrática, ela é um alvo, ela é um objeto a ser alcançado, um objetivo a ser buscado. Então, se as pessoas ouvirem a gente, se as pessoas lerem a tese, se as pessoas olharem a minha história e se inspirarem de alguma forma a ser mais uma formiguinha, para mim já consegui a minha ação política principal. Tem gente que fala, mas é professor doutrinador. Rapaz, eu não consigo muitas vezes fazer com que o meu aluno me ouça. Quem dirá que eu consigo doutrinar? Então, eu tenho que, se for para inspirar, talvez esse é o objetivo, de alguma forma, sendo um bom professor, sendo um bom pesquisador, um excelente pesquisador, um excelente professor, que esse é o objetivo. O melhor que eu conseguir fazer, para que não que eu doutrine, mas que eu consiga inspirar naquilo que eu acredito, ideologicamente, que é transformar o mundo um pouquinho melhor, através do conhecimento, da educação e da pesquisa. E é isso. O conhecimento ele é a chave para a porta da libertação das amarras que qualquer sociedade pode impor sobre você. Eu não sei de quem é essa frase, mas ela é uma frase de algum pensador desses aí, mas eu gosto dela porque ela reflete muito, por exemplo, a minha jornada com relação ao conhecimento. Eu era um aluno extremamente indisciplinado, extremamente daqueles que, assim, passa a tarefa ele não faz. Eu era essa pessoa, eu detestava ir para a escola, mas eu tive na minha jornada, no início da minha jornada acadêmica, que é a escola, querendo ou não, alguns poucos pensadores, que eu não chamo de professores, eu chamo de pensadores, porque eles me inspiraram a pensar. Eles não me ensinaram a, tipo assim, vou decorar aqui esse negócio porque o professor tá falando, eu copio e colo na minha cabeça. Não. Eles me ensinaram a pensar sobre algo. E o professor Pérez foi um desses. Ele foi meu professor de história no ensino médio. A esposa dele, que é a professora Marcela, foi minha professora de literatura, português, né? Escrita, fala. E esse podcast, assim como todos os meus projetos associados à poesia, como a minha arte, porque eu sou músico, sou produtor musical, porque eu aprendi a me expressar, dentre outras questões, vieram justamente desse pensamento crítico, de poder olhar, entender o que está acontecendo no âmbito social, no caso da história, no âmbito literário, no caso da literatura, no âmbito biológico, né, no caso do meu professor de biologia, que eu também tenho um preço por ele da época do ensino médio. E assim, se a sua missão é tocar algumas pessoas para que elas tentem transformar o lugar melhor, pelo menos em mim você tem parte desse legado. Bom. Senhor, tem alguma rede social, alguma produção de conteúdo ou você é bem offline? Porque se você tiver e quiser divulgar, fica à vontade. Eu tenho uma empresa, eu posso lançar minha empresa? Fica à vontade. Mas fala de onde é também para direcionar, né? Estamos já desenvolvendo um estudo de estratégia educacional. Então, a gente faz, eu e a Marcela, a gente tem uma proposta de trabalhar com alunos individualmente, não é reforço, mas é uma possibilidade de ensinar a estudar. A gente percebe que muitas vezes a escola ela é massificante, porque ela tem ali 30, 40 alunos numa sala, e ela não dá conta de certas individualidades, e principalmente não dá conta de ensinar a estudar, de criar estratégias, métodos. Tem alunos que aprendem mais ouvindo, alunos que aprendem mais produzindo, alunos que aprendem mais, enfim, fazer um diagnóstico com o aluno, um diagnóstico de aprendizagem, e criar estratégias para trazer autonomia para esses alunos. Então, nós estamos com esse projeto, com essa empresa, chama Estúdio Fio da Meada, Estratégia Educacional,
Esse também é o arroba deles, arroba Estúdio Fio da Meada. O site também é Estúdio Fio da Meada Estratégia Educacional. E a gente está aqui em Maringá, no Paraná. Eu estou fazendo o doutorado aqui e a ideia é isso, é trabalhar, auxiliar algumas pessoas que estão com dificuldade na escola, não trazendo aulas particulares, mas trazendo métodos de estudo. Certo. E vocês atendem adolescentes, concurseiros, crianças? Qual que é a faixa etária? Vocês atendem online? Como é que é? A gente atende do ensino fundamental até a universidade. Nós temos mentorandos na universidade que estão trabalhando com pesquisa, que às vezes tem dificuldade organizacional ali no sentido de métodos de tempo de estudo, de parar, ou mesmo às vezes tempo. Às vezes ele vem aqui, senta com a gente faz um debate, porque gosta de discutir, às vezes não tem espaço assim em sala. Então a gente atende todos os níveis educacionais, concurseiros. A gente atendemos online também, só entrar em contato lá no site ou lá no Instagram. A gente faz uma análise, tenta achar qual que é a melhor estratégia, faz um plano de ação para tentar auxiliar nessa construção de autonomia aí, porque a nossa ideia é que ele não fique aqui muito tempo. A ideia é que ele passe por aqui, se entenda e entenda estratégias melhores de estudo e voe, ganhe autonomia. E aprende a estudar. Exato. É isso, então. Muito obrigado pela sua participação. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se quiser fazer algum comentário relacionado à tese do professor ou algum dos assuntos que foram abordados aqui, não esqueça de comentar aqui embaixo. Eu sempre respondo todos os comentários e se for muito difícil, eu peço pro professor. Tudo bem? E até o próximo episódio.